O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele, a glória e o poder através dos séculos. Irmãos e irmãs, concluindo o ano litúrgico, celebramos esta solenidade de Cristo Rei do Universo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Enquanto os reinos deste mundo oprimem e excluem, o reino eterno, instaurado por Jesus, tão somente liberta e inclui. Rezemos, portanto, pelos cristãos leigos e leigas nesse Dia Nacional, a fim de que se esforcem para escutar e viver a verdade que provém da voz do nosso Rei. Neste 34º domingo do tempo comum, último do ano B, celebramos essa solenidade. E é hora também de um balanço anual. Acabar um ano é também dar graças por tudo aquilo que pudemos viver, individualmente, em família, em comunidade, fazer o balanço do ano que passou, recordar alguns momentos concretos do ano litúrgico que marcaram o dinamismo do crescimento da fé a nível pessoal e também comunitário. A palavra de Deus, que nos é proposta nesse último domingo, nos convida a tomar consciência da realeza de Jesus Cristo. Deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode ser entendida à maneira dos reis deste mundo. É uma realeza que se concretiza de acordo com uma lógica própria, a lógica de Deus. O Evangelho, especialmente, explica qual é a lógica desta realeza de Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira leitura anuncia que Deus vai intervir no mundo, a fim de eliminar a crueldade, a ambição, a violência, a opressão que marcam a história dos reinos humanos. Através de um filho de homem, que vai aparecer sobre as nuvens, Deus vai devolver à história sua dimensão de humanidade, possibilitando que os homens sejam livres e vivam na paz e na tranquilidade. Os cristãos verão nesse filho de homem vitorioso um anúncio da realeza de Jesus. O texto que nos é proposto como primeira leitura na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, aparece inserido numa reflexão mais ampla sobre a história e sobre os valores sobre os quais são construídos os impérios humanos. Os reinos construídos pelos homens se baseiam frequentemente num poder arrogante e são geradores de exploração, de miséria, de violência. Trata-se de uma realidade que os modernos impérios perpetuam e que hoje, como ontem, marca a história humana. A humanidade estará irremediavelmente condenada a viver sob o domínio da injustiça e da opressão? Nunca nos libertaremos desse ciclo de morte? Deus assiste indiferente e de braços cruzados a essa dinâmica de violência, de violação dos direitos mais elementares dos povos e das nações? São questionamentos que o profeta, autor do livro de Daniel, acredita que o reino do mal não será eterno e que Deus intervém na história para destruir essas forças de morte que impedem os homens e mulheres de alcançar a liberdade, a paz, a vida plena. Numa época em que os imperialismos, os fundamentalismos, os colonialismos, a cegueira dos líderes das nações poderosas multiplicam o sofrimento de tantos homens e mulheres, a profecia de Daniel nos convida à esperança, à confiança. Deus não abandona o seu povo em marcha pela história e saberá derrubar todos os poderes humanos que impedem a realização plena do homem. Compete-nos a nós, discípulos e discípulas de Jesus, fazer com que esse reino seja cada vez mais uma realidade bem viva, bem presente, bem atuante no nosso mundo. Por isso o Salmo responsorial, Salmo 92, 93, nos chama: Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Mas que tipo de majestade é esta? Apocalipse
significa manifestação de algo que está oculto. No nosso livro do Apocalipse, do qual é retirado o trecho da nossa segunda leitura, é um livro que se apresenta como uma revelação sobre as coisas que brevemente devem acontecer. E que um tal João, exilado na ilha de Pátimos, uma pequena ilha do mar Egeu, por causa da sua fé, tem por missão comunicar aos seus irmãos e irmãs na fé. Estamos na fase final do reinado do imperador Domiciano, à volta do ano 95. As comunidades cristãs da Ásia Menor vivem numa grave crise interna, resultante das heresias, da falta de entusiasmo, da tibieza, da indiferença, do medo de dar testemunha da própria fé. Na segunda leitura, portanto, o autor do livro do Apocalipse apresenta Jesus. Jesus como Senhor do tempo e da história, o princípio e o fim de todas as coisas, o príncipe dos reis da terra, aquele que há de vir por entre as nuvens, cheio de poder, de glória e de majestade, para instaurar um reino definitivo de felicidade, de vida e de paz. É precisamente a interpretação cristã desta figura de Filho de Homem de que falava a primeira leitura. A ação de Jesus como Senhor da história não se concretizará, contudo, numa lógica de poder, de autoridade, de força, à imagem dos reis da terra. Na sua catequese, o autor do livro do Apocalipse sublinha o amor de Jesus, manifestado no dom da vida para libertar os homens do egoísmo e do pecado, para os inserir numa dinâmica de vida nova, para os integrar na família de Deus. Jesus, o nosso Rei, é um Rei que ama os seus, com um amor sem limites e que, por amor, ofereceu a sua vida em favor da liberdade e da realização plena do homem. Neste dia em que celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, somos convidados com as comunidades a quem o livro do Apocalipse se destina a agradecer. Agradecer pelo amor de Jesus que nos libertou do egoísmo e da morte. E somos convidados também a ter a mesma atitude de Jesus, substituindo os esquemas de egoísmo, de poder, de prepotência, pelo amor que se faz, doação e serviço aos homens e mulheres. Na apresentação feita pelo autor do livro do Apocalipse, os fiéis, os crentes, são convidados a ver Jesus como centro da história e a fazerem dele a coordenada fundamental à volta da qual se constrói a existência humana em geral e a existência cristã em particular. Jesus é efetivamente o centro da história humana? Que impacto tem a sua proposta na construção do nosso mundo hoje? Jesus está efetivamente no centro das nossas comunidades cristãs, das nossas paróquias, das nossas comunidades, nos nossos grupos religiosos? Ele é a referência fundamental para cada um de nós fiéis batizados? Os seus valores, os seus ensinamentos condicionam a vida dos crentes, a sua forma de ver o mundo, os compromissos que eles assumem com os outros? O Evangelho nos apresenta num quadro dramático Jesus a assumir a sua condição de rei diante de Pôncio Pilatos. A cena revela, contudo, que a realeza reivindicada por Jesus não assenta em esquemas de ambição, de poder, de autoridade, de violência, como acontece com os reis da terra. A missão real de Jesus é dar testemunho da verdade e concretiza-se no amor, no serviço, no perdão, na partilha, no dom da vida. Forma simples e despretensiosa como Jesus, o nosso Rei, se apresenta. Convida-nos a repensar certas atitudes, certas formas de organização e certas estruturas que vamos criando. A comunidade de Jesus, a igreja, não pode estruturar-se e organizar-se com os mesmos critérios dos reinos da terra. Deve se interessar mais por dar um testemunho de amor, de solidariedade para com os pobres e marginalizados
do que em controlar as autoridades políticas e o chefe das nações. Deve preocupar-se mais com o serviço simples e humilde aos homens do que com os títulos, as honras, os privilégios. Deve apostar mais na partilha e no dom da vida do que na posse dos bens materiais ou na eficiência das estruturas. Se a igreja não testemunhar no meio dos homens essa lógica de realeza que Jesus apresentou diante de Pôncio Pilatos, está a ser gravemente infiel à sua missão. Por isso, irmãos e irmãs, pensemos e que todos tenham um santo e abençoado domingo.